Boa noite a todos e a todas. A minha fala hoje é uma introdução à peça do Leopoldina, Independência e Morte, que vai estrear aqui dia 12 de setembro. Estou convidando vocês para verem a peça, que mostra uma Leopoldina um pouquinho diferente. Esse quadro que abre a minha fala aqui, esse quadro foi pintado por um italiano chamado Domenico Failucci. Esse quadro hoje está no Museu Paulista, que hoje está fechado, vai reabrir em 2022. E esse quadro foi pintado em 21, já visando a comemoração dos 100 anos da independência do Brasil, né? Do centenário da independência do Brasil em 1922. E a encomenda foi feita pelo diretor da época, para o Domenico Failucci, e ele representa a visão que se tinha na época, e até mesmo hoje ainda a gente vê isso, da mulher como sendo uma matriarca, né? A Leopoldina, durante muitos anos, ela é lembrada somente como mãe do Dom Pedro II, meu atual biografado, e esposa do Dom Pedro I. Então aí ela está cercada com toda a prole dela, né? O Dom Pedro II está no colo dela. Você tem a Maria da Glória, rainha de Portugal, que esse ano comemora os 200 anos. Portugal está comemorando os 200 anos do nascimento da Maria da Glória, que foi a filha mais velha da Leopoldina e do Dom Pedro I, que herdou o trono de Portugal, né, como Maria II. Vocês vão ver, é a menina maiorzinha lá no canto de vermelho. Aí você tem a Paula Mariana, pequenininha no colo do lado, a Francisca Genoa, né? Então você tem essa questão da maternidade, né? Então a gente tem essa questão da maternidade, que é como os homens, né, a sociedade patriarcal via essa mulher até então. Nesse mesmo período, você tem esse outro quadro, que é feito pela Georgina Albuquerque, uma mulher, que mostra a Imperatriz Leopoldina chefiando, em 2 de setembro de 1822, o Conselho de Estado, que vai deliberar o caminho que se deve seguir ao Brasil. Então, esse Conselho de Estado, convocado e presidido pela princesa do Brasil, né, porque o Dom Pedro I está onde? Está em São Paulo. E ele nomeou ela como regente no lugar dele. E aí ela, em 2 de setembro, quando começam a chegar as notícias vindas de Portugal a respeito da Assembleia Constituinte Portuguesa, quer que eles voltem para Portugal, e o Portugal está basicamente querendo recolonizar o Brasil, ela convoca esse Conselho de Estado, onde estão os ministros, você vê o José Bonifácio na frente dela, está o Martim Francisco aí, e outros que estavam no Conselho de Estado, e ela, né, numa posição de destaque, né, de poder, né, perante esses homens que estão todos voltados para ela. Então é interessante esse quadro, né, essa mudança dessa visão no mesmo período, né? Um homem pinta ela cercada de filhos, blá blá blá, e uma mulher, né, a Georgina, pinta ela como um chefe de Estado, um estadista. E o curioso também é que essa Georgina Albuquerque é a primeira mulher a pintar um quadro no Brasil com temática histórica, porque a mulher, ela não tinha acesso ao estudo do corpo. O corpo era tabu. Então, ela está pintando o quê? Ela está pintando uma mulher, né? Que é o destaque desse quadro, é a mulher, que a isso ela poderia definir bem a anatomia e tudo mais. A minha fala vai ficar basicamente em torno desse quadro e dessa personagem que está sendo levantada aqui. Mas aí a gente tem que lembrar que ela não nasceu aqui no Brasil, não só foi os 2 de setembro de 1822 que leva ela a essa posição. Ela nasce na Áustria, em 1797, numa casa, a Casa dos Habsburgos, uma casa muito poderosa na Áustria,
na Europa em geral, né, muito poderosa, e que tinha por mote desde 1100 e tanto, de criar as melhores princesas, as arquiduquesas mais preparadas na arte do governo. Por quê? Porque eles tinham uma ideia de que por meio de alianças políticas, alianças matrimoniais, você poderia influenciar tanto quanto fazer guerra com outros países. Então eles tinham um mote que era Áustria Feliz Casat, o que os outros conseguem por Marte, tu conseguirás por Vênus. Então essa política de casamento já é uma tradição na casa dos Habsburgos. Tanto que essas arquiduquesas, elas vão ter o que a gente chama de currículo pleno. Elas vão, por exemplo, ter acesso à matemática, ciências exatas, que isso não era estudado por mulheres. Né? As mulheres não chegavam, acreditavam que elas não tinham capacidade para se chegar, né, nesse tipo de matéria. E essas matérias também depois vão ser estudadas aqui no Brasil pelas princesas imperiais, tanto a Leopoldina, a neta dela, mais nova, quanto a princesa Isabel, a herdeira do trono. Né? O Dom Pedro II vai mandar que também se dê o currículo pleno para as filhas. Então essa questão do preconceito é uma coisa ancestral. E aí, com isso, essa criação das princesas Habsburgos, entrando nessa linha de casamento, tal, vai fazer com que uma das primeiras coisas que ela vai se chocar na vida é o casamento da irmã mais nova, a irmã mais velha dela, a Maria Luísa, com o Napoleão, cujo apelido na família era Anticristo, Diabo e outras coisas muito carinhosas assim, dos Habsburgos, os apelidos muito carinhosos que os Habsburgos davam para o Napoleão. O Napoleão ele é fruto da Revolução Francesa, é a expansão da Revolução Francesa pela Europa. Né? Então, você tem a Revolução Francesa, que vai guilhotinar a Maria Antonieta, que era a tia-avó da Leopoldina, e vai ter uma mudança de paradigma na política europeia. Você deixa de acreditar que esses seres, os reis, os imperadores, são seres mitológicos, né, enviados por Deus à Terra para governar o povo, a partir do momento que esse povo se volta contra o governante e o governante acaba sendo morto. E aí começa a ascensão de vários homens na França, sempre defendendo o seu território de uma certa maneira, porque essa revolução acaba gerando várias guerras, inclusive da Áustria contra a França. E nessa tentativa de se defender, a França acaba criando vários gênios militares, um deles é Napoleão. Napoleão vai invadir 2 vezes a Áustria e numa dessas invasões, a Leopoldina, a família, tem que fugir da Áustria, vão para onde hoje é a República Tcheca, né, tudo aquilo é o Império Austro-Húngaro, o Império dos Habsburgos, depois vai virar Império Austro-Húngaro. E eles têm que fazer 2 vezes invade a Áustria, Napoleão invade Viena e acaba se acertando então uma paz com esse casamento, né? E esse casamento dá um respiro para a Áustria conseguir enfrentar futuramente Napoleão. O que está acontecendo? Esse drama todo acontecendo lá na Europa, o Napoleão invadindo vários países, várias casas reinantes sendo destituídas e colocados irmãos do Napoleão nessas casas, na Espanha, na Itália, vários lugares, e todo esse povo destronado vai lá bater na porta dos Habsburgos, que era tudo aparentado, vai tudo ser lá em Viena. Então a infância inteira da Leopoldina, já órfã de mãe, depois também perde a madrasta, dentro desse caos europeu. Enquanto isso, o
que aconteceu com Portugal? Portugal foi ameaçado por Napoleão, Dom João VI pegou a corte, transferiu para o Brasil e transformou isso daqui na sede do Reino Ultramarino Português. Né? O Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser sede desse reino. E futuramente o Dom João VI cria, né, o reino, o primeiro vice-reino, depois Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Ou seja, ele começa um processo de dependência no Brasil logo em 1808, a partir do momento que ele libera os portos. Por quê? Porque a gente era uma colônia, então você não tinha, ninguém descia aqui de navio e conhecia o Brasil, isso não existia. Isso aqui era uma propriedade privada de Portugal e você só podia desembarcar no Brasil se você tivesse autorização do governo, do vice-rei, etc. Tanto que você tinha tem um livro chamado Riquezas, Opulência e Riquezas do Brasil, que é contado o que tinha aqui dentro. Esse livro é censurado para ninguém saber onde ficavam as minas, né, e outras coisas que eram exploradas pelos portugueses. E aí a gente tem, então, toda essa situação aqui no Brasil, um rei absolutista que foge da Europa, né? Não é bem foge, né? Ninguém foge levando uma biblioteca, mas enfim, ele transfere a corte, né, da sede, né, do governo português para cá, com a ajuda dos ingleses, né, aqueles melhores amigos de Portugal que conseguem taxas maravilhosas na alfândega aqui, quando abre para as nações amigas, os portos. Só que essa amizade acaba sufocando um pouco Portugal. Né? Portugal mesmo, para levar taxas de mercadorias que eram vendidas para Portugal, que iam para Portugal, muitas vezes iam com mais taxas do que para a Inglaterra, por conta dos acordos comerciais entre Brasil e a Inglaterra. E aí o que acontece? Você tem todo aquele drama acontecendo na Europa, do Napoleão e tudo mais, e você tem esse país que começa a prosperar, que acaba virando uma sede de um reino europeu, né, com a transferência da corte. Napoleão é derrotado, e aí tem o tal famoso do Congresso de Viena, onde todo mundo que participou da guerra contra o Napoleão se juntam e formam a Santa Aliança, que é justamente o oposto do que pregava-se a Revolução Francesa. Então você tem vários países, principalmente a Áustria, a Alemanha, a Prússia e a Rússia, formando a Santa Aliança, que é uma defesa militar contra qualquer um que for inventar de fazer uma constituição para o seu país. Né? E aí você tem um reino absolutista no Brasil, com Dom João VI, que já estava farto da pressão inglesa, tanto para voltar essa corte para a Europa, quanto para a questão do início de uma ideia de abolição da escravidão. Então, o que o Dom João, muito esperto, faz? Ele primeiro tenta casar o Dom Pedro com... Lembrando que o Dom Pedro era herdeiro de Portugal, né? Não era só herdeiro do Brasil, ele era herdeiro de Portugal. Então ele primeiro tenta casar o Dom Pedro com uma grã-duquesa russa. Aí não dá certo, o czar acaba não permitindo que a irmã case com o Dom Pedro. Aí ele vai batendo nas portas de todo mundo da Santa Aliança até chegar na Áustria. Por quê? Porque ele queria um país forte, que realmente a Áustria surge fortalecida, porque tem o Congresso de Viena, tem a questão da derrota do Napoleão. Esse Congresso de Viena ele acaba redividindo, redistribuindo, mudando novamente o mapa da Europa pós-Napoleão, voltando as pessoas antigas para o trono e tal, e tirando esses irmãos do Napoleão que ele tinha enfiado em tudo quanto é canto. E esse poder da Áustria recém-emergido dessa crise é um contraponto à Inglaterra. Então, esse casamento, ele nasce de uma aliança que o Dom João VI achava que ia desafogar um pouco essa pressão da Inglaterra sobre eles. Tanto que uma das cláusulas, uma das questões que é debatida pelos bastidores, no próximo congresso internacional que tivesse, se a Inglaterra viesse novamente com a ideia da libertação de escravos no Brasil e tal, a ideia era que a Áustria ajudasse o Brasil
e contra a ideia da libertação de escravos, né? Então, quer dizer, estava tudo amarrado, né? E tudo isso é totalmente político, né? A gente não está falando de amor aqui, tá? É uma aliança política. E ela é criada para isso. Só que ela é criada dentro da onde? Do emergente, a Leopoldina, ela é criada dentro do emergente romantismo alemão. Ela vai dançar as primeiras valsas de Viena, ela vai conhecer Goethe, ela vai conhecer vários compositores, poetas, escritores. Então, dentro dela já vem embutido essa questão do romantismo, né? Tanto que, quando o Marialva, que é o embaixador plenipotenciário que Portugal envia para Viena, ele tem a missão, a dupla missão de fazer o tratado de casamento entre o Dom Pedro e a Leopoldina, e tem a missão de mostrar, como o Brasil é exuberante, rico, poderoso, um império absolutista nos trópicos. Então ele gasta uma fortuna para dar presentes, a entrada dele em Viena, uma coisa que Viena não tinha visto até então, é um luxo só, gastam o PIB brasileiro numa visita a Viena. E aí, Viena se impressiona, né? Tanto que é engraçado, porque assim, ela está casando com o herdeiro do trono português, mas tudo que se refere a esse casamento é brasileiro. Então, está sendo vendido o Brasil na Europa por meio desse casamento. E aí, tanto que é o casamento brasileiro, durante muito tempo, essa questão de casamento brasileiro era algo, como aquela pessoa casou bem, né? Por causa do luxo, tal, que foi o tal do casamento brasileiro em Viena, que foi celebrado. E o Dom Pedro já está aqui, tendo filho fora do casamento, já está tendo amantes e tudo mais, e ela lá, coitada, enganada por todo mundo. Ela entende que o pai dela quer esse casamento, porque também é interesse da Áustria, porque qual que é o interesse da Áustria em servir de para-choque entre Portugal e a Inglaterra? É a abertura dos portos da América para a Áustria. Então, a Áustria, por exemplo, vai construir os primeiros navios. Eles não tinham técnica de navio, tanto que o primeiro navio, são 2 navios que partem de Livorno, um sai de Trieste e ela sai de Livorno. O de Trieste já quase afunda no Mediterrâneo na primeira tempestade. Tem que parar em Gibraltar para conseguir consertar o navio e esperar a frota portuguesa, que está indo pegar ela, em Livorno, para cruzarem o Atlântico. Nunca a Áustria tinha cruzado o Atlântico até então. E aí, nessa, vem um monte de gente, começa a abrir a questão do comércio, das relações internacionais, não só com a Áustria, mas com todo o Império Habsburgo e aparentados. Então vai vir gente da Toscana, que era aparentado com que era parente dos Habsburgos, vai vir várias pessoas que ainda não tinham acesso aos portos brasileiros como a Inglaterra tinha até então. E vai vir todo mundo iludido para cá, inclusive a pobre da Leopoldina, que o Marialva, tem uma carta muito sacana do Marialva, que ele fala para o Dom João VI que sabia que ela gostava de mineralogia. Então, ela perguntou o que o príncipe gostava, se o príncipe era instruído e tal. E aí ele gosta de mineralogia. E ela fica toda empolgada, uau, né? Vou levar minha coleção de pedras para lá, vou reorganizar a minha coleção de pedras. Eu fico imaginando ela com um monte de pedra mostrando para o Dom Pedro e ele não entendendo nada do que era aquilo. Porque ao contrário da educação super esmerada que ela teve, a educação do Pedro foi uma educação muito complicada. Porque, primeiro, tem a quebra da educação dele com a vinda para cá para o Brasil. Depois tem milhares de questões envolvendo tanto o Dom João VI quanto a Carlota Joaquina, com questões do prata, do vice-reino do prata. A Carlota quer virar vice-rainha do prata, porque na época ainda que Napoleão estava solto lá na Europa e tinha destronado o pai e o irmão dela, então ela é a única Bourbon livre no Brasil. Então ela queria assumir as colônias espanholas aqui na América. Bom, enfim, tem milhares de confrontos dentro da família, milhares de confrontos no Brasil, então a educação dele é meio largada.
e depois ele vai se arrepender a vida toda, ele vai fazer todos os filhos estudarem, falando que ele era o único ignorante da família, e porque ele sente essa falta dessa questão da educação. Então, quer dizer, a última preocupação dele era realmente a mineralogia. Então, ela é uma pessoa muito instruída, ela gostava de mineralogia, botânica, toda a parte de ciências naturais. Ela vai manter assim uma correspondência enorme com a família, que também se interessava por esses assuntos. Ela vai trazer a expedição austríaca para cá, que vai meio desbravar o que é América para os povos de língua germânica. Vai ser criado um museu brasileiro em Viena por conta disso. Não é ela que paga essa expedição, é o Metternich, que é o primeiro-ministro austríaco, que faz o Estado austríaco subvencionar, que também é interessante para os austríacos saberem o que tem aqui, como é que funciona, o que dá para explorar, né? São os primeiros um dos primeiros povos aí que vem para fazer biopirataria aqui no Brasil, para saber o que funcionava aqui. Antes disso, a França também já tinha dado uma passadinha. E aí, com isso, ela chega aqui no Brasil completamente iludida, achando que era o príncipe dos contos de fada, e aí, aos poucos, vai desmoronando essa imagem, tanto que ela tinha dessa família, né, com quem ela vai conviver, como do Brasil em si. Né? Ela, lá na Europa, ela acha que o Brasil é uma coisa idílica, é uma coisa meio... o Bom Selvagem, do Rousseau, é uma coisa muito idealizada por ela, assim como ele. É muito engraçado, tem uma carta que, assim como o Marialva engana ela falando sobre o Dom Pedro, o futuro marido, ele dá um medalhão para ela, que foi um presente do Dom João VI para ela, que nesse medalhão, cravejado de diamantes enormes, tem a esfinge do Dom Pedro, né? E ela fica apaixonada, ela fala que nem um Adonis, sabe? Aquela coisa idealizada. E aí, ao longo de toda a travessia, ela passa mal pra caramba no navio, e assim, ela escreve cartas para a irmã, falando que só essa perspectiva de estar com o marido, de conhecer finalmente o príncipe, que faz ela fazer essa viagem para o novo mundo, né? Para o Brasil. E é interessante assim, enquanto ela está toda empolgada, querendo conhecer o Brasil, todo mundo que está vindo da Alemanha junto com ela, dos países de língua germânica, os caras estão desesperados, tipo, nunca ninguém tinha atravessado o Atlântico, né? Então ela não entende porque as pessoas não estão tão empolgadas quanto ela. E aí ela chega no Brasil, como eu falei, começa a se decepcionar com a família e também com o Brasil, né? Tem uma carta que ela escreve para uma tia dela que ela fala que o Brasil seria o paraíso se não fosse o calor infernal e os mosquitos. Coitada, né? E assim, ela tem imagens dela em Viena, aonde você vê que ela é uma pessoa bonita, né? Aqui no Brasil, ela começa a inchar terrivelmente, o sol acaba com a pele dela, né? Então ela, e assim, todos os anos que ela viveu aqui no Brasil, ela viveu praticamente grávida, né? E quando ela morre, ela é de parto, né? Um pouco antes, ela estava grávida também do último filho. Era um menino que ela estava grávida, então eu estou aqui me empolgando. Bom, aí o que acontece? Ela chega, tem esse choque de realidade com o marido, né? E ela começa a ensinar algumas coisas para ele, eles passam até ter aulas juntos, inclusive de música. O Neukomm, que é um compositor, vem para o Brasil e vai ensinar... ela já tinha noções mais avançadas de música, ele vai ensinar composição para o Dom Pedro, eles vão ter aulas juntos, o Dom Pedro vai chegar a criar, além do hino, né, várias outras músicas, mandar para o sogro composições dele e tal. E esses anos de convivência, primeiro ela se decepciona, porque não era, na verdade, aquele príncipe encantado que tinham pintado para ela. Mas assim, a decepção é aos poucos com ele, pessoa física. A pessoa jurídica do príncipe é logo de cara. A pessoa mesmo, ele vai se revelando aos poucos, que é infiel, enfim. E ela os dois, né, são deixados no Brasil quando tem uma revolta no Porto em 1820,
e o Dom Pedro e o Dom João VI é obrigado a voltar para Portugal. Né? Qual que é essa revolta? Eu falei até agora que aqui ainda era um Estado absolutista, tudo dependia do rei. E aí lá em Portugal tem uma revolta liberal no Porto, sempre Porto, e nessa revolta liberal é instituído as cortes lusitanas, as cortes portuguesas. As cortes é uma assembleia constituinte para dar uma constituição para Portugal. O Dom João é obrigado por essas cortes a voltar para não perder Portugal, e ele deixa um príncipe regente aqui no Brasil. Então ele nomeia o Dom Pedro como príncipe regente. E essa regência, ela não era bem vista pelas cortes portuguesas, né? Os deputados das cortes lisboetas, eles, quando Dom João chega em Portugal e vê que não está o Dom Pedro e a família, né, eles se revoltam contra isso, porque queria-se que todo mundo tivesse ido, né, e quem ia mandar aqui seriam essas cortes. Lembrando que a Revolução Francesa começou mais ou menos assim, né? Teve a questão da Constituição, que acabou, teve a reunião das cortes, que acabou degringolando e acabaram matando o rei e a rainha, e, enfim, teve o terror e tudo mais. E temia-se que isso também acontecesse em Portugal. Então, até hoje é uma dúvida se não foi meio que um negócio de família a questão do Dom João ter deixado o Dom Pedro aqui. Tipo assim, eu não sei o que eu vou encontrar lá, você fica aqui, pelo menos garante o trono para a nossa família aqui no Brasil. A gente não se sabe direito o que vai acontecer lá. E logo que o Dom João chega, boa parte de tudo que ele tinha decretado, até mesmo no navio, as cortes anulam. Então já começa uma relação de quem manda aqui somos nós, você é uma figura meramente decorativa. E com essa questão dessa figura meramente decorativa, lá, eles começam a influenciar aqui para que a área de influência do Dom Pedro se mingue, né, seja diminuída, e que tudo seja resolvido em Lisboa. Na verdade, o grande projeto das cortes era que todas as províncias brasileiras respondessem diretamente a Lisboa. Então, descentralizar totalmente o poder aqui e que tudo se resolvesse lá, inclusive os tribunais. Então, assim, numa tacada só, Portugal descontenta não apenas esses elementos políticos que já vinham surgindo aqui no Brasil e já começavam a ter uma voz ativa, como também a própria administração do Estado Nacional, instituído pelo Dom João VI. Porque você imagina, você mandar um processo para Portugal, tipo, você não resolvia mais as coisas aqui, algumas coisas mais de alta instância, tinha que resolver direto com Portugal. E no início, essas decisões, elas são tidas como absurdas pelos brasileiros, só que aí começa a entrar a questão da influência da Leopoldina na vida do Dom Pedro, pelo menos na parte política. Quando vem as primeiras ordens para eles irem para Portugal, que aí vai ter o dia do fico, né, em 1822, janeiro de 22, o Dom Pedro ele ia cumprir as ordens portuguesas, ele ia voltar para Portugal, porque ele tinha medo de que, se ele desobedecesse as ordens de Portugal, as cortes reconhecessem o irmão dele, o Dom Miguel, como herdeiro da coroa e destituíssem ele da primogenitura, acabasse com a questão da primogenitura e nomeasse alguém que já estava lá em Portugal e que seria o herdeiro, e acabou. A Leopoldina, mais esperta que ele, mulher geralmente só, em São Paulo a gente tinha o Mário Covas, que era governador de São Paulo, e a mulher dele, a dona Lília Covas, falava que atrás de um homem, atrás de um grande homem, tem sempre uma grande mulher empurrando ele. E é bem o caso da dona Leopoldina, ela que empurra o Dom Pedro para fazer um monte de coisa. Ela já tinha ela já tinha percebido que em Portugal, essa família real que voltou para lá está praticamente prisioneira das cortes. O Dom João VI brincava, ele abriu o jornal no dia seguinte e falava assim: vamos ver o que eu decidi ontem. Porque quem decidia era as cortes, só que falava por ordem, né, mas quem estava decidindo tudo eram as cortes. E eles estavam
como virtuais prisioneiros dessas cortes aí em Portugal. Então ela já estava vendo que se eles voltassem para Portugal, ia acontecer o quê? Eles iam continuar basicamente prisioneiros das cortes, e aqui ia virar o que virou toda a América Latina, né? As províncias acabariam se revoltando contra o poder central lá de Portugal e acabariam virando micropaíses, né? Separando como a colônia espanhola na América. E aí ela começa a ter toda uma conversa com os chamados patriotas brasileiros. A maior parte deles, tudo ou era religioso, ou era maçom, todos eles envolvidos com a política no Brasil. O pessoal lá do convento de Santo Antônio, lá no Rio de Janeiro, o pessoal tramava dentro dos conventos essa questão não era da independência nesse primeiro momento, era da manutenção da autonomia brasileira. Então tem umas cartas dela para o secretário dela, para o Schaffer, que ela fala, por exemplo, ela tinha contato com esse povo pelos bastidores. Então ela sabia, ela via antes o que ia ser panfletado nas ruas a respeito da questão autonomista. Ela manda uma carta para ele, por exemplo, nas vésperas do fico, falando que ficou espantada de ver como finalmente o Dom Pedro já estava ciente que era melhor ficar aqui e que tinha que ser só que ele tinha que dar um jeito, né? O pessoal desse movimento tinha que dar um jeito, porque a única coisa que ele não abria a mão era dele nomear ministros, né? Então era uma das coisas que ele fazia questão. Então você vê toda uma articulação do fico partindo dela, não dele. Então eu brinco que o fico dela, ela primeiro decidiu pelo Brasil muito antes do marido. E isso vai combinar com o fico, vai combinar com as cortes portuguesas mais raivosas ainda, chegando até mesmo a mandar tropas para cá. E quem não gosta nada disso é o general Avilés, que é chefe do exército português no Rio de Janeiro. E aí tem uma resposta militar ao dia do fico. Né? Há uma revolta entre os oficiais brasileiros e os oficiais portugueses, porque aí também essas cortes começam a criar animosidade entre os corpos de exército, dividindo essa questão de quem é brasileiro e quem é português e quem pode chegar até determinado nível no exército. Então as próprias cortes começam a criar essa divisão dentro do exército aqui no Brasil. Então tem uma revolta no Rio de Janeiro por conta dessa expedição do general Avilés, que quer basicamente colocar eles à força nos navios e levar para Portugal, e a reação dos cariocas que vão para as ruas contra o exército. Os brasileiros em geral, São Paulo, Minas, mandam corpos de militares para lá para ajudar o Dom Pedro. Dom Pedro pega a Leopoldina, pega as crianças e manda para a fazenda de Santa Cruz, o mais longe do Rio de Janeiro. E é lá que a Leopoldina vai ter o primeiro contato com o José Bonifácio, que está indo de São Paulo, ele é vice-governador de São Paulo na época, está indo de São Paulo para o Rio de Janeiro. E é engraçado que ela tem uma cena dela com o José Bonifácio, que é muito semelhante a uma cena da bisavó dela, Maria Teresa da Áustria, que ela apresenta as crianças, os filhos, como herdeiros da coroa austro-húngara, porque tem uma revolta lá, muitos anos atrás, que achava-se que mulher não devia governar a Áustria, e ela leva as crianças, mostrando que eles são os herdeiros, que ela só está lá meio como uma regente dos filhos e tal. E a Leopoldina meio que replica essa cena, mostrando para os paulistas que todos os filhos são brasileiros, e que ela está esperando mais um que está na barriga dela, que também vai ser brasileiro e tal. Então, ela tem essas sacadas, assim, de cativar, né, de levar as pessoas para mostrar que ela é uma aliada, né, não uma inimiga. E aí quando eles voltam, né, que aí o Avilés, o Dom Pedro consegue colocar o Avilés para fora do Rio de Janeiro,
Ele primeiro vai para Niterói, de Niterói o Dom Pedro fala que vai fazer fogo contra Niterói, se eles não embarcarem diretamente para Lisboa. E aí ela volta para o Rio de Janeiro com as crianças. E o herdeiro, Dom Pedro Carlos, ele morre logo depois disso. Ele pega uma febre e ele morre. A partir do momento que eles perdem esse filho, aí vem uma questão de honra, aí eles se assumem efetivamente como brasileiros após a morte. Tem uma carta tocante do Dom Pedro para o Dom João VI falando da morte desse filho, que ele e a mulher acreditam isso como um assassinato dos portugueses, dos militares portugueses, pelo que eles fizeram no Rio e que tiveram que mandar as crianças para fora e tal, e aí morre esse herdeiro. E aí começa a pipocar algumas revoltas, primeiro em Minas. Ele vem para Minas para dar um sossego, porque aí fica aquela divisão, né? Tem português querendo que se cumpra essa questão de se responder diretamente a Portugal, e tem brasileiros que querem responder diretamente ao Rio de Janeiro, ao centro do poder, que eles reconhecem como Rio de Janeiro. Ele vem para Minas e depois ele vai para São Paulo, né, em agosto de 1822, deixando ela como regente do Brasil enquanto ele está viajando. Então, ela é a primeira mulher a governar o Brasil como um Estado autônomo, né? Até teve rainha portuguesa, Maria I, a avó do Dom Pedro I, mas é uma colônia, né? Ela que é a primeira mulher efetivamente que governa o Brasil como um corpo de nação separado. E aí, como corpo de nação separado, é que ela vai receber essas cartas, essas informações de que querem efetivamente que eles voltem para Portugal. Eles não vão largar essa questão do retorno deles, as cortes não vão largar isso, não vão largar a questão de terminar com a autonomia brasileira. E é essa cena que está ilustrando, né? O momento que ela convoca o Conselho de Estado, e esse Conselho de Estado eles tomam a decisão de aconselhar o príncipe, porque havia um decreto, no decreto da regência, o Dom Pedro ele não dá poderes plenipotenciários à esposa. Né? No decreto da regência ele fala que ela tem que dar informe a ele de tudo que possa vir a ser decidido. Né? Então, não há um decreto da independência assinado no 2 de setembro, etc. Mas existe toda, né? Porque ela não assinou, que não foi ela que liderou esse movimento que vai culminar com o 7 de setembro em São Paulo. As cartas dela, tem uma carta enfesada dela para ele, muito antes da convocação do Conselho de Estado, que ela fala assim para ele já em São Paulo: você me disse o que ia fazer aí, faça-o logo. Né? Então havia uma articulação entre esse marido e mulher, aonde ela participava das decisões do que ele ia fazer, do que ele não ia. Então, quer dizer, essa questão da independência, com cartas de Portugal ou sem cartas de Portugal, já estava meio que articulado entre eles, entre esse casal. E aí tem a chegada, aí Dom Pedro está lá, desceu para Santos, voltou de Santos, está lá no Ipiranga, do 7 de setembro, recebe os correios que vêm dessa reunião aqui, né? As cartas do José Bonifácio para ele, as cartas da esposa, a Leopoldina, ela escreve efetivamente, que tem uma frase muito boa dela falando para ele ler a carta do José Bonifácio, que é uma pessoa muito instruída, que conheceu muitas cortes europeias e que sabe o que é melhor para o Brasil. Né? Aliás, o José Bonifácio é o primeiro brasileiro num posto de governo. Né? Ele foi o primeiro brasileiro nato a assumir como ministro no Brasil, no governo do Dom Pedro, e qualquer outro governo anterior a ele. Ele é o primeiro. E aí ela escreve uma frase bem legal, que é: o fruto está maduro, colhei-o já antes que apodreça. Então faz agora antes que o outro faça. E isso é um eco do que o Dom João VI havia dito para o filho antes de partir do Brasil. Se acaso tiver a independência, faça você a independência do Brasil, tome para você a coroa antes que algum outro o faça.
né? E algum outro quem? Militares, né? Provavelmente o Avilés, a ideia talvez por detrás dessa questão com o Dom Pedro, poderia uma das ideias ser o Avilés tomar o governo do Rio e de repente virar o que virou no resto da América Latina, onde vários militares acabaram tomando o governo. Enfim, na época. E aí então tem toda essa questão de bastidores, onde ela participa do FICO, participa plenamente da questão da independência e também da luta, porque, como eu falei, todo um processo que começa em 1808 com a chegada do João VI e vai culminar no 7 de setembro, mas não é só o grito, né, a questão do grito que resolve tudo, não. Você tem as guerras da independência, que são pouquíssimo falado isso, e tem todos os acertos, tem guerra na Bahia, a Bahia vai ser libertada um ano depois, até final de 23 ainda está tendo alguns focos aqui no Brasil. E ela participa ativamente, tem uma carta muito legal dela para o Dom Pedro, falando sobre o comitê de senhoras baianas que ela recebe, falando que as mulheres elas são mais aderentes à boa causa, que é a independência do Brasil, do que os homens e tal. É interessante essa carta por conta dessa menção que ela faz ao valor das mulheres. E ela vai também ajudar, do modo como ela consegue, a tentativa de se estabelecer, que a Europa reconheça o Brasil como uma nação livre, né? Porque até então a Europa vê tudo o que aconteceu com um péssimo olhar. Tipo, o Arquiduquesa Habsburgo se envolveu com o príncipe português, era um golpe contra o pai, né, contra o Dom João VI, e tomaram para si a coroa. É uma coisa meio assim. O ministro da Áustria no Brasil, até o reconhecimento da independência brasileira por Portugal, ele menciona nas cartas falando assim, a que se diz imperatriz do Brasil, o que se diz imperador do Brasil. Então, quer dizer, tem toda além da batalha física de expulsar os portugueses aqui, tem toda uma batalha diplomática para reconhecimento dessa independência. E quem vem de novo ajudar o Brasil com um coração ótimo, maravilhoso? A Inglaterra. Quem faz basicamente a independência diplomática do Brasil é a Inglaterra. O Dom João VI, ele nomeia o Sir Charles Stuart, um ministro inglês, que vem para o Brasil, um diplomata inglês que vem para o Brasil para resolver essa questão. Por quê? Porque aquela abertura dos portos em 1808 vai para caducar. Então, na verdade, a Inglaterra tem interesse em saber com quem que vai renegociar as taxas alfandegárias baixas, né? Então, tem todo um interesse político, um interesse financeiro da Inglaterra em acertar tudo. Isso só vai ser acertado no final de 24. Em 25, na verdade, a gente pode falar que, ok, a independência foi feita, Portugal assinou o tratado, e é muito legal porque, assim, todas as datas das questões envolvendo o tratado da independência do Brasil são todas. O Dom João VI, ele era muito fofo. Ele faz, assim, ele recebe muito bem a Leopoldina quando ela chega aqui no Brasil. Ele manda fazer um quadro do pai dela, um álbum com miniaturas de toda a família dela. Ele é muito legal. E aí, todas as datas referentes à independência ele faz marcar, são as datas relativas a ela. É o aniversário dela, é o aniversário do São Leopoldo, é a data de São Leopoldo. Então, é tudo marcado como uma homenagem à Nora, que vai ser imperatriz do Brasil, né? E aí é muito triste uma questão que, assim, quando já estava assim, culminando a questão da independência, tudo realizado e tudo mais, o pai do Dom Pedro, o Dom João VI, morre em Portugal em 1825. A partir desse momento é o tormento da Dona Leopoldina, porque o Dom Pedro ele assume completamente o caso com a Paulista, a Marquesa de Santos, que ele conheceu em agosto de 22, quando teve em São Paulo. Então, a partir da morte do pai, ele já tinha imposto a presença dela na corte.
brasileira, nomeando ela dama camarista da imperatriz. Né? Então essa mulher vai passar a conviver com os imperadores num posto alto. E a partir da morte do pai, ela é nomeada Marquesa de Santos, ele reconhece a filha que teve com ela e dá um título para a menina, Duquesa de Goiás. Essa Duquesa de Goiás passa a frequentar o paço, passa a ser educada junto com os outros filhos, então tem uma mistura desses filhos bastardos com os filhos da Leopoldina, e é uma humilhação em cima de humilhação. Mas ela é apaixonada por Pedro, é uma coisa assim que chegam a ter uma missa que ele manda fazer em homenagem ao Visconde de Castro, que é o pai da Marquesa de Santos, para a restituição da saúde dele e tal. E aí tem uma dama de companhia que vira para Leopoldina e fala: mas você vai, Vossa Majestade vai, né, na missa, né? Ela fala: cada um reza para o que quer. Ele reza pelo Castro, eu rezo para que Deus o ilumine e coloque ele no bom caminho e veja no que ele está se metendo. Aí ela fala, aí a dama dela fala: mas eu não entendo como a senhora mantém, né, esse autodomínio e tal. Ela fala: seria muito fácil, na posição que eu tenho, acabar com ela, né, com a outra. Mas se eu fizesse isso, ele me odiaria para sempre. Então ela morre, ela é apaixonada pelo Pedro, né? Ela não perde essa questão do amor romântico pelo marido. E isso vai, mas é assim, o que acontece? Aí depois tem uma viagem para a Bahia, que é a pior coisa do mundo, que ele leva os jornais, os pasquins falavam que ele estava levando a imperatriz para disfarçar a amante, né? Porque a amante vai junto para a Bahia, como dama de companhia da imperatriz. E aí você vê assim, a convivência diária no navio, na Bahia, em Salvador, é uma coisa afrontosa. Na Bahia eles colocam a Leopoldina numa ala e ele fica em outra com a Marquesa. É uma coisa absurda. E aí o que acontece? Tem uma cena, o Dom Pedro era muito idiota, enfim. Tem uma cena que ele vira para a esposa, isso ela contando, ela conta, o ministro, né, o barão de Marechal, que é o ministro austríaco, ele relata isso para Viena, que começa a aparecer caricaturas deles, do Dom Pedro, da amante, da imperatriz, nos muros do Rio de Janeiro. E aí o Dom Pedro vai falar com a esposa, fala: olha que absurdo, não sei o quê, né? Olha o que estão falando de mim, né? Como se a mulher não soubesse que ele realmente o caso. Mas ela não sai do salto, ela fala: bom, das duas uma, se é verdade, é bom que a gente não se exponha, né? Deixe de falar, e se é mentira também é bom a gente não falar nada, porque aí não dá muito pano para a manga. Ele fica revoltadíssimo, porque ele achava que ela ia dar um chilique, né? Que a mulher ia ter ciúmes, né? E ele entende isso de uma forma como se fosse, se a esposa fosse uma mulher fria, né? Que ela é fria. Não é que ela era fria, ela se abre pouco, né? Com algumas pessoas, muito pouco, não tem quase muito traço, ela não dá nome aos bois, mas você percebe que ela começa a entrar num estado grave de depressão por conta disso. Só que, como eu disse no começo, ela foi educada para governar, ela foi educada, ela foi criada para dar o exemplo. Então, o exemplo que ela tinha que dar era o exemplo moral, né? Ela não podia dar barraco, né? Ela tinha que preservar a instituição da monarquia, ela tinha que defender essa instituição. Nada melhor do que isso, que é uma cena que ocorre quando eles voltam para a Bahia. Eles voltam da Bahia com calor infernal no Rio de Janeiro. Ele sai assim, ele sai do navio, sai da carruagem, direto para o Tedeum que está tendo na Catedral do Rio de Janeiro, lá no Paço Imperial, porque está calor. E ela não. Embaixo daquele calor, ela dá a mão para beijar para toda a população que está querendo beijar a mão. Então, quer dizer, ela sabia qual era o papel que ela tinha que desempenhar. E ela desempenha esse papel até o fim. Né? Em 1826, acontece
o Dom Pedro, no final de 26, ele estava ocorrendo uma guerra no sul do país, né, que é a Guerra da Cisplatina, e ele prepara, e o Brasil está perdendo essa guerra, e ele prepara novos esquadrões, novos navios, tal, e ele vai, a ideia era ele ir para o teatro de guerra, para o teatro de operações. Mas na verdade ele chega só até a Lagoa dos Patos, São Pedro, lá no Rio Grande do Sul. Quando chega a notícia, né, que... Não, estou me antecipando, deixa eu voltar um pouquinho. Ela... Desculpa interromper, temos 15 minutos para o público, se você quiser continuar. Tá bom. Aí o que acontece? Ele é obrigado a deixar ela doente, né? Desde o começo de outubro, ela começa a ter vários problemas na última gravidez que ela tem. E ele parte mesmo assim para o sul, para levar essas tropas, os navios e tudo mais. E ela vai ainda... Ela como regente, né, ele deixa ela como imperatriz regente do Brasil, ela ainda recebe o Conselho de Estado mais um tempo, e depois ela vai para a cama e não levanta mais, né, e acaba falecendo. A gente acha que de febre tifoide. Existem alguns estudos, inclusive que estão sendo feitos em Portugal, a respeito desse assunto, e parece que ela desenvolveu febre tifoide. Mas isso tudo dentro de um quadro grave de depressão, por conta do Estado de ter que conviver com a amante, de conviver com todo esse escândalo dentro da corte do Rio de Janeiro. E já me chamaram a atenção aqui, eu tenho que cortar e abrir para as perguntas. Tá? Obrigado aí por aguentar eu falando até agora. Alguém quer fazer pergunta? Quem quer fazer pergunta? Boa noite. O Paulo, ele tem um diferencial, a meu ver, que depois que a gente lê toda a obra dele, parece que a gente está sentindo até a respiração daquele que foi biografado. E tira essas dúvidas e ele transmite, Paulo, para a gente assim, é um ser humano, né? É um ser humano. E eu te pergunto, apesar de que a palestra é da dona Leopoldina, eu vou perceber esse mesmo sentimento com relação ao Pedro II. O que o Pedro II traz da Leopoldina, Paulo? Então, é uma das coisas que eu bato de frente aí no livro, é que ele traz muito pouca coisa, que a influência maior é que o do Pedro I. É basicamente o pai. Assim, toda essa questão de criação, de educação e tudo mais começa com o pai. Porque ele conviveu o que com a mãe? Ele nasceu em 25. Ela morre quando ele completa 1 ano de idade. O que ela legou para ele? Ela legou a coleção de mineralogia dela, aquela lá que ela foi lograda, né? Ela sofreu bullying do Marialva, que fez ela acreditar que o marido gostava de mineralogia. Então, assim, claro, ele convive com algumas coisas que pertenceu à mãe, com essa lembrança que passam a ele dessa mãe, mas toda essa questão de que você tem que estudar, você tem que ser melhor do que o pai e tal, isso começa com o pai. Nas cartas que tem aí no livro do Dom Pedro II, do Dom Pedro para ele, é totalmente essa bateção de tecla de que você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Por quê? Porque ele viu que, primeiro que a esposa, né, a esposa do Dom Pedro I, né, era muito superior intelectualmente e até politicamente do que o Dom Pedro I. Então, até essa diferença entre os dois ajuda o Dom Pedro a ter ideia de que a educação dele foi falha e que o do filho tem que ser maior. Mas, claro, ele vai ter essa ideia de uma memória da mãe que é passada por outros para ele. Então, e também ele era da parte da coleção de conchas, de minerais, várias coisas que foram da biblioteca da Leopoldina, passa para ele. E ele doa isso depois para o Brasil. Ele transforma tudo que ele deixou no Brasil, que ele doa para o Brasil,
ele divide em duas coleções, coleção Dona Leopoldina e coleção Dona Teresa Cristina. A Teresa Cristina é a parte de fotos e outras coisas que está com uma parte está no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é a biblioteca dele, e a outra parte está de fotos e tal, está na Biblioteca Nacional. O da Leopoldina foi boa parte para o Museu Nacional, né? Então, mas sobreviveu algumas coisas, né? Não é tudo que pegou fogo. O herbário da Dona Leopoldina ainda está intacto dentro do horto lá da Quinta da Boa Vista, né? Então é mais essa questão da memória, né? Ela não teve alguma coisa diretamente com ele, foi pouquíssimo tempo, né? Paulo, eu já até comentei com você, mas o que eu acho muito interessante da obra da Leopoldina é trazer essa mulher que está para além disso, está para além de uma esposa, outra da esposa traída e a materna. E eu, trazer mais para o lado pessoal da minha pesquisa, queria que se tivesse como comentar essa questão mais da Leopoldina como uma mulher da ciência também, essa mulher que está tentando estudar esse novo Brasil, sua nova pátria. Se pudesse comentar rapidinho, assim, se ela deixou registros, alguma coisa assim, porque eu lembro que a Regina Dantas comentou que havia uma caixa de documentos do Museu Nacional de algumas anotações que ela fazia sobre a ciência brasileira. Sim, essas são as cadernetas de campo dela, porque ela... Que é super difícil você conseguir entender aquilo, porque tem gótico alemão. É uma coisa bem dura, assim, né? Eu acredito que até hoje ninguém pesquisou aquilo a fundo. E, na verdade, isso eu não sei se sobreviveu. Isso eu ainda tenho dúvida. Eu vou saber agora que eu vou para lá no 7 de setembro. Mas aonde você consegue ver esse interesse maior dela é nos intercâmbios das coleções. É o que ela manda para o pai em Viena, o que ela manda para o Museu Brasileiro de Viena e o que ela manda para Maria Luísa em Parma. Aí ele manda ela, que virou governante da cidade de Parma, na Itália. E há esse intercâmbio. Então, nas cartas você vê ela falando o que ela está mandando, né? E é interessante que assim, o único lugar, né? Tipo, ela casa com o Dom Pedro, né? Para virar rainha de Portugal. Então, assim, a ideia é ela vir para o Brasil e uma hora voltar para a Europa, né? Ela acaba vindo para cá, nunca mais sai, vira imperatriz do Brasil. E no percurso, né, para vir para o Brasil, ela para no único lugar que era português, que é a Ilha da Madeira. E tem várias cartas dela da Ilha da Madeira falando da vegetação, e você vê, eu estou mandando a muda disso, né, tudo para a estufa do papá, né, do pai dela, Francisco I da Áustria. Então você vê essa questão de conhecer espécies novas, tal, e também esse abrigo, né, que ela dá para esses naturalistas estrangeiros que estão aqui no Brasil. Não apenas os germânicos, né, vários outros também. Lá atrás, quer falar. Mas então, fala primeiro. A gente então passa para cá, depois vai aqui na frente. Tá bom. Então, eu li que a Leopoldina ela se sentia muito isolada na corte brasileira, né? Ela não conseguia ter uma introdução, assim, de fazer amizades, né? E eu gostaria de saber se em algum momento ela pensou em se separar do Dom Pedro por causa dessas humilhações e do próprio isolamento que ela também vivia. Então, a gente tem que pensar esse relacionamento com olhos do século XIX. Não existia a separação do século XIX. Você casou para sempre. Você tem que aguentar, pedir a Deus para ter paciência. E era tudo isso que ela fazia. Então, havia uma hipótese que chega a ser levantada dela ir para a Europa em 27. Iria tramitar, inclusive, antes da morte dela,
essa viagem dela para ver a família na Europa. A gente só pode especular, não tem prova de que, por exemplo, ela poderia ir lá da Europa falar, olha, eu só volto para o Brasil se você se livrar da Marquesa. Mas é só uma especulação. Mas a Europa que você fala é a Áustria? A Áustria, porque existe cartas do pai dela para uma irmã, para uma tia dela, aonde fala dessa futura visita da filha. Então havia já outras cartas que não chegaram a hoje, ou a gente não conseguiu ainda achar essas cartas, então, aonde existia esse plano dela ir para a Áustria em 1827, e ela morre em 1826. Então, de repente, poderia passar essa questão de ela vai para lá e aí ela dá um ultimato. Eu só volto. Isso seria um escândalo internacional, uma coisa absurda, né? Mas talvez isso poderia acontecer. Mas fora isso, não existe a ideia de vou me separar do marido, não existe. Não, eu digo isso porque a Carlota Joaquina, ela tentou... Mas aí a gente tem uma diferença. A Carlota Joaquina, ela assumiu o papel dela como imperatriz. Ela sabia que o papel, rainha imperatriz depois do tratado. Mas a Carlota Joaquina, ela nunca se apaixonou pelo João VI. A diferença dela para Leopoldina é que a Leopoldina se apaixonou pelo Dom Pedro. A Carlota sabia que o papel dela era ter filhos, dar filhos para a coroa portuguesa. Independente se era do marido ou não. Mas enfim. O próprio Dom João VI falava que o Domingão era dele. Então essa questão era muito prática, entendeu? A Leopoldina é que entra nessa questão de paixão. E aí quando você... Aí é a questão da frustração e o Dom Pedro não era apaixonado por ela, podia amar, mas não era apaixonado pela esposa. Então aí você tem a frustração que gera a depressão, né? Esse choque de realidade. Então esse é o ponto. É que ela já tinha visto a mão levantar a frente. Eu quase desisti, não só porque me viram, mas é que minha pergunta é muito boba. Fala-se muito que quando há o arranjamento do casamento de Dom Pedro com a Leopoldina, né, ele queria saber se ela era bonita ou não, e então essa pessoa vai e traz para ele, aqui no Brasil, uma pintura, não dela, ele pede para fazer uma pintura dela, para saber se ela era uma mulher muito bonita ou não. Aí eu não lembro, não sei quem é, que deveria fazer esse favor para ele. Quando chega lá, vê que ela era muito feia, pinta-se uma mulher muito bonita e traz a pintura dessa mulher bonita para ele aqui no Brasil, e ele fica encantado com a futura esposa dele. Isso é verdade ou isso é lenda? Não é verdade. Ela é bem aquela coisa assim, tinha que aceitar o que era, né? Não tem. Depois ele vai fazer isso com a futura imperatriz do Brasil, que ele casa depois de ficar viúvo, que é a Imperatriz Amélia. Aí sim, com a Amélia ele quer saber, tanto que ele coloca regras para os embaixadores, ele fala, eu quero uma mulher que seja bonita, e depois ele manda um cara da corte, um brasileiro, pintá-la. Ele não quer saber do retrato que a mãe vai mandar para ele, entendeu? Mas na Leopoldina isso não acontece. E depois, na segunda esposa, o que acontece é da Teresa Cristina, a terceira imperatriz do Brasil, a esposa do Dom Pedro II, que manda um retrato lindo, maravilhoso. Quando ele chega no navio, não era nada daquilo. Ela era menor, manca, não era tão bonita. E aí, por isso que depois, aí tem na biografia, estou dando spoiler, na biografia do Dom Pedro II, tem uma entrevista que eu coloquei da Princesa Isabel, pouco antes dela morrer, nos anos 1920, ela dá uma entrevista para um brasileiro lá no exílio, lá no Castelo D, que ela fala que o pai dela exigiu que tanto o Conde D quanto o outro, o Joinville,
o Duque de Saxe, viessem para o Brasil para as filhas conhecerem os caras pessoalmente para ver se topava casar. Porque já bastava ele ter sido enganado, entendeu? Então, essa coisa que a gente fala do Photoshop, né, não era muito diferente da época, não. Bater selfie contra a luz, né, essas coisas. Essa vai ser a nossa última pergunta, porque o nosso horário já... Ela estava aqui na frente, porque o nosso horário já está ultrapassando. Se não me engano, quem que... Ainda desde as 4, ainda estou aqui. Obrigada. Então, a minha pergunta é o seguinte, Dom Pedro II, ele com certeza soube, logicamente, do comportamento desprezível do pai, que fez a mãe sofrer. Então, como que isso afetou ele? Porque nós sabemos que ele era um homem exemplar. Ele era um homem exemplar como marido, Dom Pedro II? Porque, assim, o pai dele não era um homem exemplar. Entendeu? E assim, não era um homem que fez a mãe sofrer, ele sofreu. Então. Mas você acha que Dom Pedro II era um homem exemplar? Ele tinha um caso com a preceptora das filhas, que conviveu com eles durante quase 10 anos. A Imperatriz Teresa Cristina teve que conviver com a amante do marido dentro do palácio. Não a única foi, diferença, e a Barral não foi a única amante, a única diferença é que ele tinha um comportamento mais discreto, não era uma coisa tão ostensiva quanto o comportamento do pai, né? Então ele foi a única diferença é que ele foi muito mais discreto. Então isso afetou ele de uma certa forma? E foi um exemplo? Você considera que isso foi um exemplo do pai dele ou não? Era a conduta da época e pronto? Era a conduta da época. Se não tivesse amante, era gay. Tipo, sabe assim? Não tinha muita escolha. Então, assim, os casamentos eram arranjados, os casamentos não eram por amor. O matrimônio era unicamente o sexo para gerar herdeiro, né? Então, o prazer eles buscavam fora de casa, né? Isso era toda a sociedade, não era porque a única diferença dele para o pai é que ele era muito mais discreto, ele era muito mais... não expunha, né? Não expunha a família, de forma, entendi. É a única diferença. Obrigada. Boa noite. Agradecer a sua presença aqui na cidade. E assim, eu só não queria deixar passar a oportunidade de talvez, se você puder fazer algumas considerações assim, no sentido de o que a partir desses estudos, desta época, destes personagens, o que você poderia falar algumas palavras assim, tendo a perspectiva, o horizonte, essa época, esses personagens e o modo como se fazia política da época, algumas palavras do Brasil de hoje em relação a essa época, assim. Se você poderia falar alguma coisa sobre o que tem acontecido, nada polêmico. Que assim, a questão é o anacronismo, né? Porque não dá para você comparar o Brasil daquela época com o Brasil de hoje, né? Naquela época você tinha 9% da população brasileira vivendo em cidade, o resto era todo no campo, né? O crescimento do Brasil está quase igual que é hoje. Não está muito diferente, 2% ao ano, mais ou menos, durante todo o Império. Então, é complicado a gente olhar com esse olhar de hoje. Mas o que eu trago um pouco nessa questão de biografar a família imperial, não fazendo nenhum proselitismo a favor ou contra a monarquia, nada disso. A questão é que você vê pessoas, mesmo Dom Pedro I sendo do chifre furado,
magoando a imperatriz do jeito que foi, mesmo Dom Pedro II tendo também alguns desvios e tal, você vê que uma questão de que eles entendiam o governo familiar, né, essa questão de serem imperadores, como um fardo que eles tinham que carregar. E eles tentavam carregar essa questão de governar o Brasil da melhor maneira possível. Nenhum deles ficou milionário, nenhum deles teve conta na Suíça, nenhum deles tentou alguma coisa ilícita. Né? O Dom Pedro II vai para o exílio com a mão na frente e outra atrás, porque para dar um treinamento para o Brasil ele tem que pedir dinheiro emprestado para o capitão do navio que está levando ele para o exílio, que não tinha dinheiro. E na Europa também ele vai ter que viver de favor até conseguir vender os bens dele aqui no Brasil. Então, esse tipo de exemplo... É bom dizer, né? Alguns bens que os outros foram... a maioria sumiu. Mas, enfim, é uma coisa assim que essa preocupação com o Brasil em si, né? Tanto que me perguntam, por que o Dom Pedro II não quis fazer uma guerra? Meu, o cara tá chato, cansado, né? 49 anos governando o Brasil, né? E ainda vai querer se meter numa guerra civil, doente, com diabetes, para tentar essa questão vaidosa de se manter no trono. Se os brasileiros não me querem mais, então vou embora. Foi basicamente isso que aconteceu. E foi bem uma pena, porque durante 49 anos a gente teve um crescimento intelectual, moral, de certa maneira, nas artes, na cultura em geral, meio patrocinado por esse homem que tinha essa visão de um Brasil, claro, aquela visão eurocêntrica, né, com a França como capital intelectual do mundo e tal, mas era um homem que vai se corresponder com Pasteur. O Dom Pedro I também se correspondia com pessoas sábias na Europa. Ele não é porque ele tinha amante que ele era um idiota completo, ou porque não teve uma boa educação, não teve vontade de aprender. Então você vê essa coisa deles tentarem buscar na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, exemplos, pessoas que pudessem. O Dom Pedro II vai tentar convencer o Pasteur, Louis Pasteur, a vir para o Brasil, para ver se conseguia combater a febre amarela. Ele vai se relacionar com várias pessoas, ele vai ser da Academia Francesa, né, se não me engano, ele entra na cadeira de astronomia. Você tinha um imperador que ia para o meio da Baía de Guanabara de navio para ver eclipse, medir, patrocinar o Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, tentar convencer pessoas a virem para o Brasil. Ele vai conhecer o Grambel porque, na verdade, o interesse na família Bell, em geral, era por conta da questão das pessoas, da educação de pessoas que tinham problema de fala, né, o que chamava-se na época de surdos mudos. Não é por causa do telefone. O telefone vai ser uma consequência do contato que ele já fazia com essa família, que era escocesa, mas o Grambel vai abrir uma escola com essa tecnologia, né, com essa questão do ensino de surdos mudos na época, em Boston. Então, por quê? Porque ele queria trazer isso para o Brasil para inserir essas pessoas na sociedade. Você vai ter um imperador que vai tomar a frente do reflorescimento da floresta da Tijuca, porque a floresta estava degringolando por causa ter sido lugar de antigas plantações de café, de cana, e aquilo estava virando um deserto, e as nascentes estavam secando, esse abastecimento de água do Rio de Janeiro estava secando junto. Então, sabe, uma pessoa que tem até partes de cartas dele que ele faz de proteção aos animais. Então, acho que eu já te dei um panorama da diferença que a gente vive um pouquinho, né, do que era naquela época e o que é hoje. Bom, eu queria fazer mais uma pergunta. Pode ser? A última. É muito importante essa pergunta que eu faço como educador, Paulo. Estava conversando aqui com o professor também. Nós somos carentes
de heróis. E o que acontece nisso? Os nossos heróis são fabricados. Tiradentes é fabricado pela República, né? E cria também um romantismo nesses heróis, né? O que acontece? Nós estamos passando aí por um problema sério, né, de governantes. E a gente que está na sala de aula carece de referências. Pelo que você estudou, pelo que você viu, tanto do primeiro quanto do segundo, primeiro Pedro II, você acredita, Paulo, como cidadão, que um dos dois poderiam sim ser mais bem trabalhados, sem essa perspectiva de traição de esposa, sem essa perspectiva que quer rotular esse governante como não é de primeira categoria? Você acredita que um dos dois poderiam ser trabalhados para serem referência para os jovens estudantes brasileiros? Então, sim, na verdade, os dois, né? Você vê que a problemática da abolição da escravidão, ela é que vai fazer o Dom Pedro sair do Brasil em 7 de abril. Você já tem toda uma preocupação com a abolição que vem antes de 1888, a Lei Áurea. E eu trago isso eu já falo na biografia do Dom Pedro I. A Dona Leopoldina também não concorda com a escravidão. Mas é aquela coisa, quem são os políticos da época? Era quem tinha dinheiro, né? Você tem um voto censitário, você tem que ser proprietário para poder ter direito a voto e também para poder ser eleito. Então é uma elite. E quem quer essa elite com dinheiro? São os proprietários de terra que usam os escravos. Você acha que eles queriam libertação de escravo? Então a República ela vem na contramão a República é um golpe conservador. Essa destituição do Dom Pedro, da monarquia, é um golpe completamente conservador. Você vai ter um retrocesso no Brasil. Mulher, na época, já podia votar, porque ele tinha feito a lei para Augusta Estrela, né, para a primeira médica que se forma, não no Brasil, mas em Nova York, que ele patrocina, o Dom Pedro II paga os estudos dela em Nova York, e ele faz o Ministério acelerar o direito à mulher a estudar no Brasil, de tal forma que quando ela chega, ela consegue validar o diploma. E aí, por conta da mulher estudar, junto com a reforma eleitoral, que dizia que qualquer brasileiro podia tirar título de eleitor se tivesse um diploma universitário, vai ter uma gaúcha lá, uma dentista gaúcha, ela se forma como dentista no Rio Grande do Sul, e aí, com base nessa lei, ela vai pedir o direito dela ao voto. Isso no Império. Ela tem que ir para o Supremo, porque começa aquela coisa de, não, na lei está escrito brasileiro, você é brasileira, então não pode. A princesa Isabel também vai passar por isso. A Constituição de 1824 dizia que o príncipe imperial, que era o herdeiro do trono, ao completar 18 anos, tinha uma vaga no Senado, para já começar a entender a problemática do Brasil. Tem uma briga, porque ninguém quer deixar a princesa Isabel entrar no Senado. Porque a política é lugar de homem. É o espaço público. É onde vai o homem público. A mulher não, a mulher não é pública. A mulher pública é a meretriz. O lugar da mulher é dentro de casa. Então isso começa a ser revertido no final do Império. As mulheres... esse título que a dentista gaúcha, que está me fugindo do nome, vai conseguir de votar, e com ela várias outras, com a República, isso é cassado. E é cassado também a questão da reforma agrária, que previa, Dom Pedro II já era a favor da reforma agrária nas terras devolutas, isso desde 1848, 1850, ele nunca consegue implantar a reforma agrária. O Partido Liberal, que estava no poder, que ia assumir em 17 de novembro, com uma nova Câmara de Deputados totalmente, majoritariamente liberal, e aí o Visconde de Ouro Preto ia fazer todas as reformas necessárias, inclusive a questão da reforma agrária, indenizando os negros, né? Os negros libertos iam passar a poder ter terras. Isso tudo é cancelado.
Por quê? Porque isso é tudo ressentimento dos escravocratas que ficaram bravos, porque a maioria deles, tudo falidos já, principalmente do Vale Paraíba-Fluminense, eles se sentem traídos pelo governo. Como é que o governo baixa uma lei que me expropria da minha propriedade? Né? Eles se sentem expropriados, porque os negros eram uma propriedade deles, e eles querem indenização pela propriedade que eles perderam. E eles acham que com a República eles vão conseguir, mas também o Rui Barbosa queima tudo e não paga ninguém. Né? Então, o golpe da República é um golpe completamente conservador. Eu poderia fazer uma última pergunta? A gente precisa... Rápido, a última pergunta. Já está fechando, não dá. Nem sou eu mais, gente. Agora já o CCBB expulsou da gente daqui. Mas obrigado por terem vindo.